tua oração, ela vai além do que você possa imaginar. Um dia eu estava num culto, iniciando um culto, e a pessoa que estava como segundo dirigente daquela igreja, eu estava ali pastoreando, eu era o primeiro dirigente da igreja, eu notei que ele chegou triste. E eu prestava muita atenção nisso. Quem chegava triste, quem estava alegre, quem não veio, enfim. E ele estava triste, dobrou os joelhos, e ele pôs o rosto no chão. E eu já imaginei, alguma coisa não está bem. Muito bem, o culto transcorreu normalmente, e no fim do culto, eu havia pregado nesse dia, e ele pediu, no momento da oração final, ele pediu para que orássemos pelo filho dele. Eu chamava ele de Gabriel. Ele tinha mais ou menos uns 4 anos, 5 anos mais ou menos. E ele estava com uma doença repentina. E ele foi ao médico, levaram ele ao médico tal, e começou a tomar os remédios, mas não resolveu. Isso por uma semana, para resumir. E o Gabi foi emagrecendo cada vez mais, e foi ficando num estado praticamente cadavérico. Em uma semana, apenas. Com 4 anos e meio mais ou menos de idade, imagine o que essa criança suportou. Diarreia, vômito, febre, a mãe desesperada, ficou em casa e o segundo pastor, o pastor Flávio, ele disse para mim: pastor, eu não aguento mais. Eu tô quase perdendo o Gabriel. Eu não sei mais o que eu faço. E eu coloquei toda a igreja em pé. E eu disse a eles a história do Gabriel e pedi para que os irmãos direcionassem suas mãos, a sua frente, suas mãos, na direção da casa onde estava o Gabriel. E naquele momento, todos naquela igreja amavam o Gabizinho. Eu chamava ele de meu amiguinho. E começamos a orar. Só que nessa oração eu fiz uma coisa que eu acredito que eu nunca fiz até então. Eu disse ao Senhor na oração: Senhor, o Senhor sabe onde está o Gabi. O Senhor sabe exatamente onde mora o Gabi. Senhor, tu tens teus anjos. E eu quero te pedir que o teu anjo, ele vá até a casa onde está o Gabi. Em nome de Jesus, o anjo toque e vá, em nome de Jesus, tocar no Gabi. E nós cremos na vitória, nós cremos na cura do Gabi. E assim eu pedi em nome de Jesus. E quando terminou o culto eu falei: irmão Flávio, pastor, eu quero ir na sua casa. E eu quero dar um abraço no Gabi. E assim fizemos. Quando chegamos, o Gabi estava andando, porque ou ele ficava na cama ou ele ficava no sofá deitado, com febre, enfim. Segundo a irmã Kátia, a esposa do pastor Flávio, a mãe do Gabi, ela disse, por volta mais ou menos de umas 9 horas, que foi o horário que a gente começou a orar no final do culto, o Gabi, ele pediu uma maçã, coisa que ele não estava fazendo há mais de uma semana. Pedir comida, ele não pedia. Ele pediu uma maçã. Eu dei a maçã, ele comeu a maçã e eu percebi que alguma coisa aconteceu. Então eu preparei comida. Então eu fiz uma comida, pedi para ele, trouxe ele até a mesa, ele sentou-se, comeu e começou a andar na casa, como se não tivesse acontecendo nada no corpinho dele. E eu disse, irmã Kátia, exatamente por volta das 9 horas, nós colocamos a igreja em oração. Direcionamos nossas mãos na direção da sua casa. E eu pedi ao Senhor que enviasse o seu anjo. E assim fez o Senhor. Enviou o anjo. E no nome de Jesus, ele veio e tocou no Gabriel. E assim, nós temos que exaltar e glorificar a majestade santa desse Deus maravilhoso. E o Gabi ficou curado. Depois eu perguntei, durante a semana, e disse que a partir daquele dia, a partir daquele momento, ele passou a se alimentar normalmente. A febre foi embora em uma oração que fizemos à distância. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, que de repente talvez não seja evangélico, eu quero dizer para você que quando você crê no nome de Jesus Cristo, pela sua fé, a tua oração, ela alcança distâncias que você não imagina. A tua fé, ela alcança e faz coisas que você não faz ideia. Então, o que devemos fazer? Crer e simplesmente agir. Oração precisa de ação no momento de falar com Deus para que Deus faça. Deus cria situações pela tua oração e faz coisas que você talvez fique num estado assim inimaginável. Isso não será que pode acontecer? Não, esquece essa expressão será. Creia, ore e Deus faz, porque a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Termino de dizer esta frase: a tua fé faz coisas que você não imagina. A tua oração, ela alcança distâncias que você não imagina. Então, use a tua fé. Deus em Cristo te abençoe.